Boa noite, gente. Boa noite, né? Todo dia boa tarde, hoje é boa noite, porque a convidada é muito especial, é uma pessoa muito ocupada. E eu tive que me adequar ao horário dela. Olha quanta gente nova entrando aqui, tudo jovem. Por isso que eu pus uma jaqueta jeans, gente, pra parecer jovem. Hein, filha? Olha quanta gente jovem. Dona Mercedes, agora eu já sei que é a senhora que me acompanha aqui todo dia. Bem-vinda. Sou sua fã. Todos os amigos da Ju, gente, tô muito feliz. Cadê a Mônica? Vocês vão ver a Ju arrasar aqui hoje. Oi, mãe. A Mônica entrou, agora eu já posso começar. Ai, ai, ai. Mônica, não é você que tem que me enviar a solicitação. Eu que tenho que enviar para sua filha. Bom, gente, eu quis falar um pouquinho antes de colocar a Ju aqui, porque primeiro quero falar que oi, Ju. Nossa, olha quanta coisa aqui, ó. Taran, taran. Aí, ó, quanta coisa que eu preparei pra gente falar, meu Deus. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, eu tô muito feliz essa semana, assim, muito satisfeita com as entrevistas que eu fiz essa semana, quer dizer, com todas que eu fiz, né? Todas foram muito especiais, mas ontem a gente fez um programa tão incrível, gente. Nossa, assim, muito emocionante mesmo, e acho que vamos encerrar com chave de ouro essa semana, porque faltava, no meio dessa pandemia toda, né? A gente conversa com tantos tipos de pessoas, perfis, e realmente faltava uma participação de um jovem, porque eles são o futuro, eles vão construir um mundo melhor, já não somos nós. Nós estamos aí, dando uma peneirada aqui, outra ali, e vamos escutar os jovens, os de futuro, os que vão construir o futuro. E essa é a Ju. A Ju é um perfil de jovem que vai impactar na humanidade, que vai impactar na sociedade, ela já está fazendo isso. Quero falar para vocês que eu tô muito feliz que tem um monte de gente amigo dela entrando aqui. Então eu já vou chamar a Ju. Cadê a Ju? Jovem, Ju. Jovem, jaquetadinho. Ah, que linda! Oi, Deixa pessoal. eu ver. Eu nunca acerto esse enquadramento. Peraí. Deixa eu ver. E aí, mano? Tá enquadrado aí? Não entrou ainda, né? Não, eu sempre corto a minha cabeça. Peraí. Hoje eu não posso dar vexame, não, que tem muito jovem aqui, gente. Não posso. Minha filha vai ficar com vergonha. Oi, Cíntia! Que gostoso! Meu marido tá acertando aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô vendo aqui já. Pronto. Deu certinho? Acho que tá, né? Vamos lá. Tudo Oi, bem, Ju? pessoal. Bem-vinda! E Tudo aí? bem? Tudo jóia? Ai, gente, por que todo jovem usa esse óculos grandão assim? Eu vou comprar um desse pra parecer Confesso que é um millennium. pouquinho pesado. Todo jovem usa sapão assim, virou moda, né? O meu já saiu de moda, o meu é assim. Mas bem-vinda, tô super feliz que a gente Obrigada, conseguiu Esther. acertar esse horário super complicado de acertar. Gente, Também. eu sempre faço uma introduçãozinha antes de falar do CV, do currículo da pessoa. E agora ficou demais, né? Peraí, é que eu tô vendo aqui. Eu explico por que eu escolhi essa pessoa, né? Eu já sou fã da Ju há muito tempo, porque eu conheço a Mônica há muitos anos. Nós trabalhamos juntas. E quando a gente trabalha junto com alguém, é que a gente sabe quem são as pessoas, né? E a Mônica é um ser humano que eu não sei explicar. Acho que ela faz parte de uns 5 seres humanos que eu conheci na minha vida, que são um ser humano de outra espécie, sabe? Assim, uma Ela é de espécie outro em mundo. outro mundo, né? Em extinção. E eu estava pensando agora, Ju, gente, uma coisa, peraí, não vou misturar. Mas, e aí eu acompanhei um pouco da história da Ju, né? Acompanhando a história da Mônica. E quando, eu não sei
momento alguém falou assim, puxa, tem que entrevistar um adolescente. Eu falei, não, gente, para adolescente não dá para entrevistar de jeito nenhum, porque não flui, né, uma entrevista com adolescente. Mas aí me caiu a ficha, porque, gente, eu preciso entrevistar um jovem, com certeza. E eu não sei, de repente me veio um clique, eu falei, a Ju, eu já era fã dos textos que a Ju escrevia no LinkedIn, da postura, das atitudes, das histórias que eu escutava a Mônica contando. E aí eu não tive dúvida. E ela estava super ocupada com TCC. Gente, nunca vi uma pessoa Apresentei tão... ontem. Não, eu fiz de tudo para seduzir ela. Porque, ó, a Karen Shapiro acabou de entrar. É outra pessoa que eu tava assim, louca para entrevistar, gente. E a Ju foi a mesma coisa. Eu falei, não, eu quero a Ju. Tem que ser a Ju, jovem, que eu vou entrevistar. E aí, seduzi a Mônica, seduzi ela, chantageei, fiz de tudo e consegui pôr a Ju aqui. Então, antes de eu falar o currículo, eu queria ter falado isso. Assim, foi muito especial conseguir esse horário com você, né, Ju? Não, obrigada a A você pelo Ju, convite. imagina, minha honra. A Ju ontem, eu vou começar falando pelo que você não me mandou no seu CV, porque ainda não tinha acontecido. Mas ontem ela apresentou o TCC dela na banca, tirou 10, Apresentamos. passou com honra. Boa, Muito time. bem, parabéns. Então, ela é estudante prestes a se formar em engenharia de produção, acabou de apresentar o TCC. Atua hoje como gerente de desenvolvimento de parceiros na Microsoft. E começou a trajetória muito cedo, primeiro como vendedora e administradora de um pet shop de bairro, e depois passou a vender aplicativos para e-commerce, o que fez os olhos brilharem para a tecnologia. Passou a ser coordenadora de atendimento e analista administrativa em uma empresa de outplacement. Você vai explicar o que é outplacement lá na frente, lá na segunda parte do programa. Tá O bom. que me deu muito, o que deu muita base para retornar ao estágio na empresa que trabalha atualmente. Quer dizer, você já tinha estagiado na Microsoft e, por causa desse outplacement, você voltou a trabalhar, né, na Microsoft. Mas a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Depois você vai dar todas as dicas possíveis, conselhos, sua visão para os jovens, para lutar, para batalhar, para realmente conseguir um sucesso pessoal e profissional, né? Porque não existe sucesso profissional sem o pessoal. Parabéns pelo seu currículo, que a gente vai falar dele também. Mas eu estava pensando uma coisa, João. Agora, não tinha vindo esse insight na minha cabeça antes. É incrível, né? Eu sempre... Você é filha única. Sou filha E única. normalmente tem aquele estigma, né? Que filho único é super mimado, né? Enfim. O que você acha disso? Como foi sua vida até hoje como filha única? Você sentiu que fez diferença comparado com seus amigos? Foi melhor? Foi pior? Tanto faz? Como é que é uma pessoa filha única vencendo na vida assim como você vem vencendo? Bom, eu acho que primeiro não tem como eu falar, assim, me comparando com as pessoas ao meu redor ou da minha idade, porque cada um tem, né, a sua realidade, mas uma coisa que me ajudou muito foi meus pais sempre apoiaram tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eles sempre tiveram muito orgulho, mesmo com todas as dificuldades desde pequenininha, que a gente sempre passa por algumas dificuldades normais, eles sempre fizeram de tudo para que eu pelo menos tivesse uma boa educação, que eu circulasse com pessoas, né, amigos, não sei, rodeada por pessoas Positivas, legais, boas, né? Boas influências, né? A boas famosa boa influências, influência. mas também sempre aceitou, assim, eles sempre foram muito, muito abertos também, então isso facilitou bastante. Mas eu Eu também, quero. eu também Ah, sempre fui muito on my way, sabe? Tipo, eu uhum. sempre. A gente tava até conversando nessa quarentena, esses dias aí na cama da minha mãe, e aí ela comentou: Júlia, sabe o que eu tava lembrando esses dias? Você, com 1 ano e meio de idade, praticamente, você pegava as jabuticabas lá da casa de Teresópolis, que a minha família tem casa, e aí, enquanto os meus primos vendiam, davam a jabuticaba para as pessoas que passavam, eu parava, todo mundo falava R$ 1, que era o que a gente tinha acordado. Então, eu acho que também sempre tava. Acho que sempre tá dentro do sangue também, não sei, esse negócio de ir atrás, não sei. Desde pequena
faço bazar aqui no prédio dos meus brinquedos que eu não usava mais. Ah, é muita história engraçada. Mas eu acho Ok, que foi isso. tem essa coisa da natureza, da sua natureza, né? Pelo que eu É, entendo, você já veio com essa carga genética no seu DNA de ser responsável, de correr atrás das coisas e tudo mais. Mas, de novo, não teve aquele. Porque quando um jovem fala assim, ah, meus pais sempre apoiaram tudo que eu fiz. Essa frase, ela é perigosa, né? Porque, assim, eles apoiaram tudo que você fez de bom, né? Todas as suas iniciativas positivas, boas. Não é que eles deixavam você fazer tudo, porque isso é mimar, né? Então, é, é, exato. eles apoiavam com certeza aquilo que eles viam que ia potencializar o que você já tinha de bom, porque com um ano e Não, com meio vender certeza. jabuticaba é demais, né? É. Eu quero fazer duas perguntas. Você falou duas coisas aqui muito importantes. Um, que vocês passaram por dificuldades, e eu queria saber o que, que eram essas dificuldades. O que, que você considera passar por dificuldades? E depois eu faço a segunda pergunta. Bom, quando eu estava mais ou menos na quarta série, eu ganhei bolsa na comunidade judaica, então eu entrei para a comunidade, nisso eu tive mais proximidade, enfim, me ajudou a ter uma base de uma vivência que eu nunca tinha tido. E aí, é, a partir disso, a, não sei, acabou que. é, não sei te falar, mas foram muitas dificuldades até o momento que a gente também descobriu, numa virada de ano qualquer, que meu pai estava doente lá em 2013, no comecinho, na virada de 2013 para 2012 para 2013. E aí eu estava saindo do primeiro ano do colegial, nisso tiveram várias complicações na minha escola, enfim. Aconteceram algumas coisas, mas que me permitiram estar do lado do meu pai nesse momento, que foi durante um ano ele ficou no HC, depois de uma longa, de um longo mês, ele, enfim, colocando tráqueo, fazendo toda essa mudança de vida. Aí ele fez a operação, foram 10 horas de operação, a gente lá na escada da HC, desesperadas, esperando que tudo dava certo, que tudo dê certo. E aí, a partir disso, eu já tinha uma estala de que eu tinha que começar a me mexer, porque as coisas não iam voltar como estavam, as coisas não, sabe? Eu tinha que fazer alguma coisa também para ajudar em casa. Aí foi a partir daí que a Paty, que mora aqui no meu prédio, tinha um pet shop aqui perto. Ela me contratou e aí eu comecei nessa parte de vendedora, cuidava de toda a parte administrativa Você do pet tinha 15 shop. anos, né? 15 para Tinha 16. 16 para 17, mais ou menos. Tá. Faz Eu um quero, eu quero te interromper, porque eu falei com a sua mãe hoje, ela permitiu que eu falasse no assunto. Eu não ia falar agora, mas já que você falou agora, eu vou falar agora. Ela falou, né, eu acompanhei também esse período da doença do seu pai. Ele teve um tumor, acho que foi na laringe, né? isso, na laringe e na Na faringe. laringe. Isso. E aí, é, é isso que eu falo. O jovem de sucesso não é só aquele talentoso ou aquele que estudou na melhor escola, na melhor faculdade. O jovem de sucesso é aquele que vai desenvolver as habilidades socioemocionais do século XXI. Empatia, cooperação. E aí eu quero trazer para as pessoas que estão assistindo um depoimento da tua mãe sobre esse período em que teu pai ficou doente. Ai, vai me fazer Porque chorar aqui. eu lembro que ela falou assim que você ajudou muito ela, né? E aí, gente, a Ju tinha 15 anos ainda, 15 para 16, ela ia fazer 16. E a Mônica mandou o seguinte depoimento: a Júlia foi meu barco e minhas pernas. Perdi minha mãe no mesmo dia que o meu marido saiu da radioterapia e tive que ir correndo para o Rio e ela que cuidou dele, ela, a Júlia. Foi impressionante isso. Era Shabat e minha mãe faleceu 3 horas depois que saímos do HC na última sessão da rádio. Ela teve que ficar com a sonda, a Júlia, cuidando, ao mesmo tempo com a dor da perda da avó que ela amava
que ela amava. Ele veio com a tráqueo e não comia ainda, só pela sonda. E a Júlia ficou mais ou menos por uma semana sozinha, cuidando do pai dela em casa, enquanto a mãe dela estava no Rio fazendo o luto pela sua avó. Então, gente, eu acho assim que os jovens hoje de 15, 16 anos não têm nem assim, noção do que seria cuidar sozinho de um pai nessas condições, com um sentimento de perda tão profundo, Ju. E eu tenho certeza que isso fez com que você se tornasse a pessoa que você vem se tornando, né? Porque a sua atitude foi assim. Eu fiquei muito emocionada, também estava emocionada contando também. Eu lembro dela falando na época, e eu sei de todas as dificuldades, porque ele teve que parar de trabalhar, né? Então, realmente você é um exemplo, uma inspiração. Espero que muitos jovens assistam isso. Mas vamos voltar, então. Isso tudo porque eu fiz a pergunta das dificuldades e eu quero falar já do pet shop que você foi trabalhar. Porque tem um negócio aqui no seu LinkedIn. Mas você falou também que você sempre, a sua relação com seus pais, eles sempre foram muito abertos. O que quer dizer abertos? Explica em outras palavras. Porque isso é uma coisa, né, assim, que os jovens reclamam muito e a gente fala muito sobre isso, né, sobre essa relação entre pais e filhos, adolescentes, jovens e pais. O que para você, na sua visão de pós-adolescência, juventude, o que quer dizer que teus pais foram abertos, estão abertos? Eu acho que aberto é você ter liberdade para você se tornar a pessoa e a essência que você tem dentro de você. Então, a partir do momento que você tem alguém que molde o seu caráter, por exemplo, eu acho que a partir disso, não sei, você pode não se tornar a pessoa que você gostaria de se abrir e mostrar para o mundo quem você é. Então, eu acho que a parte mais bonita, assim, que eu digo é que a abertura de eu aprender com os meus erros, de eu abrir os meus olhos com diferentes situações que a vida me proporcionou, mas que a partir de tudo isso me transformou a pessoa e a essência que eu tenho hoje. Então, acho que isso é ter abertura, assim. Eu acho que é eles terem abertura de eu ir conversar com eles sobre qualquer assunto e eles estarem dispostos a ouvir ou a discutir, ou uma briga saudável, nem tanto, mas que sempre constrói alguma coisa, né, a partir disso. Então, eu acho que isso faz. Acho que é a maior diferença, assim. Uhum. Você já deixou de contar alguma coisa para eles? Escondeu e se arrepende? Ou sempre foi um relacionamento assim? O que você acha que fez com que se criasse esse canal de comunicação? A tua mãe fala muito, que nem eu, assim, super, né? É uma pessoa assim expressiva, mas o que foi esse jeito dela? Ela sempre falou de tudo para você, da vida dela. O que você acha que impulsionou essa abertura? Que acho que é uma dúvida que os pais têm, né? De como conseguir ser aberto ao mesmo tempo, ter uma influência positiva nos filhos e mostrarem o que é certo, o que é errado, ou o que é melhor, o que é pior, ou pelo menos dar uma opinião e ser ouvido. O que quer dizer essa? Como é que você Eu, conquistou esse espaço aí entre você? eu acho que eles sempre me deram uma visão, assim, muito pé no chão da nossa vida, da nossa realidade, do mundo como é, enfim, como o mundo é hoje. Então, eu acho que essa parte de estar aberto para vir e falar como as coisas são boas, mas também como tem as coisas erradas, é, sabe, guiar, ser uma forma de guia, né? Mas que a partir de um certo momento a gente cria asas e voa, né? Então, é natural. Então, é assim, eu acho que é ter a consciência de que você está colocando também uma pessoa no mundo que é como muitas mães falam por aí, o coração fora do corpo. Então, eu acho que até essa consciência de que também você está colocando alguém no mundo que é diferente de você, que vai ter valores, princípios, essências, tudo
diferente, né? E pode ser bom, isso vai construir, isso vai afetar, mas no fim da ponta, né? Lá no final a gente sempre tira coisas positivas disso. Então, acho que é mais. Eu quero voltar, se você deixar e quiser falar, dessa época que você entrou como bolsista em escola judaica, né? Até então você estudava em escola pública, é isso? Não, eu estudava numa escola aqui perto da minha casa, que a gente tinha também desconto, enfim, mas. E aí depois a gente foi convidada pela comunidade para entrar numa Para ir escola judaica, que pra foi o Piat. judaica. Como é que foi crescer, né? Quarta série, naquela época, acho que é 10 anos de idade. Como é que foi crescer como bolsista? Fez diferença para você? Não fez? Você acha que foi bom? Foi ruim? Foi melhor Então, que qualquer coisa? tava até conversando esses dias, né? Hoje a gente fala muito sobre inclusão, sobre diversidade. Eu acho que há 10 anos atrás isso não era algo totalmente aberto, né? As pessoas, ainda mais como, não sei, às vezes quando é algo muito fechadinho, às vezes a gente é difícil de aceitar o diferente. Então, eu me considerava uma sortuda de ter bolsa, né? Porque, enfim, eu não tive que arcar com esse custo, algo do tipo, mas na visão de muitas pessoas que estavam ao meu redor, era uma pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha nada, enfim, que não Uhum. dava para fazer as coisas. Mas eu acho que tá mais ligada. Mas, mas é isso. Isso abalou tua autoestima? Você se sentia diminuída? Você se sentia inferior ou menor do que os outros porque você não tinha a mesma condição social? Como é que isso funcionou na sua cabeça? Eu acho que a gente sempre sente, né? Eu acho que a gente sempre toma o lugar de tipo, pô, será que eu pertenço aqui? Será que esse é meu lugar? Será que, enfim. Mas isso não me. Lógico que abala um pouco, mas isso não me fez parar, sabe? Então assim, só continuei a minha vida, eu tinha que fazer isso, tinha que estudar, tinha que ir para frente, tive que me virar, então assim, olhava para frente, independente de qualquer coisa, lógico que sempre tinha pessoas maravilhosas também ao lado, né? Amigos incríveis que fizeram essa jornada ser muito mais tranquila, muito mais linda e muito mais cheia de amor, né? Mas sempre tem as pessoas que também, enfim, Tem não fazem você se sentir parte daquilo. Vamos falar um pouquinho, então, agora, Ju, quando você foi trabalhar como não sei o que no pet shop, né? Porque a verdade é que aqui no currículo você foi, né, mais bonito, mas aqui É. no seu artigo do LinkedIn, parece que você começou indo lá como freelancer, alguma coisa assim, né? Como é que foi assim? Você falou, bom, foi a época que teu pai ficou doente, é isso, né? Você falou, Isso. preciso ganhar meu dinheiro, você tinha 16 anos, E aí eu vou. comecei, e aí eu Hum. comecei, tipo, já a Paty que morava aqui, ela já comentava que ela precisava de alguém para ajudar ela lá no pet shop. E aí quando aconteceu tudo, eu falei, Paty, me contrata, deixa eu te ajudar, me deixa aí pelo menos 2 vezes na semana. Então eu ganhava por dia, não era contrato, era freelancer mesmo. E aí eu ia de segunda, quarta e sexta, ou de quarta, sexta e sábado. Então a gente montava meio que uma escala e foi mais ou menos um ano e meio nessa jornada de pet shop, ganhando meu dinheirinho, juntando um pouquinho. Então, foi Você uma primeira. juntava? O que você fazia com esse dinheiro que você ganhava? Ah, eu me virava, né? Desde o meu primeiro trabalho, eu falei, vou trocar meu celular, vou colocar uma conta pós-pago, nem que seja controle. Então, naquela época, eu comecei a criar minha individualidade em questão de financeiro, né? Então, minha independência. Acho que foi a Uhum. partir dali. E aí eu fiquei lá como vendedora, então atendia a parte de vendas e também cuidava da parte financeira e administrativa do pet shop inteiro. Era pequenininha, então. Que Isso. diferença isso fez na construção do teu currículo, da tua carreira, da tua formação para o mercado de trabalho? Eu acho que tanto o pet quanto o meu segundo trabalho, que foi na empresa de desenvolvimento de aplicativo,
fizeram com que, principalmente por serem empresas pequenas, onde eu tinha relação direta com os donos das empresas, me fez ter uma realidade, assim, e uma proximidade muito forte, onde, enfim, me passavam orientações muito mais diretas. Eu lá com 17 anos, quando eu entrei na empresa de desenvolvimento de aplicativo, já começava a me jogar para dentro de eventos, para vender, e tipo, assim, pega esse pitch e vai. E aí, a partir disso, sabe, você cria resiliência, você cria costume, e acaba que você pega a manha de ir lá e pôr a cara a tapa para as coisas, né? Nesse período de doença do seu pai, você ajudou financeiramente em casa ou simplesmente você só simplesmente não pedia dinheiro para sua mãe? Ou como é que foi esse movimento, esse período aí, que você, né, uma pandemia, né? Tipo, a nossa vida mudou de repente, a realidade mudou, e aí, preciso contribuir ou vou cuidar pelo menos de mim? Como é que foi isso? Não, acho que foi um pouquinho dos dois. É lógico que eu percebi que eu não tinha mais condições de pedir alguma coisa naquele momento, mas tudo que eu podia dar e ajudar em casa, eu ajudava, seja em comida, seja em alguma conta, seja, enfim, qualquer coisa que surgisse que eu poderia dar um pouco do que eu ganhava ali, né, naquele momento. Vamos entrar um pouquinho agora, então, nas questões profissionais e nas suas dicas aqui para os jovens, que a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá. Então, voltando aqui, depois desse trabalho de aplicativos, né? Empresa de Isso. aplicativos do e-commerce, Fiquei 10 meses. você entrou na faculdade. Por que você escolheu engenharia de produção para começo de conversa? Então, eu não entrei em engenharia de produção, na verdade. Eu entrei em Hum, engenharia ambiental. Eu não sei por que eu escolhi engenharia ambiental, eu acho que eu li a grade e gostei muito. E era tipo meio ambiente, eu tava numa época de querer, sabe, impactar o mundo sustentavelmente. Mas aí passaram-se 4 semestres na engenharia de ambiental, e aí eu falei, meu, eu não aguento mais essa coisa de, na teoria, ser muito boa, mas na prática nada funciona, é uma zona. E aí eu falei, meu, vou para engenharia de produção, que eu acho que tem mais mercado, que é mais amplo, eu consigo fazer uma especialização depois. Enfim, foi mais ou menos essa mudança de mindset no meio uhum. no Que meio. acontece normalmente nesse período mesmo, né? Eu que atendo jovens em período de escolha de carreira, muitos me procuram no segundo ano da faculdade, que é quando eles percebem que aquela matéria, aquela profissão não era o que eles Tá. queriam. Isso aconteceu comigo também. Eu, na segundo ano de fonoaudiologia, decidi que eu queria ser jornalista. Era tudo a ver com a boca, com a língua, mas um era olhar por dentro, o outro era falar mesmo. Eu nasci para falar. Então, mas, peraí, então a gente estava na faculdade, né? Você fez a Anhembi Morumbi. Isso. Vai ser rica é ótima, aí alguém tá amiga falando aí vai É a ser. minha Deixa eu agenda, falar, mas. ela já é rica. A riqueza que a Ju tem, gente, não tem dinheiro no mundo acumulado que represente a riqueza de vida que essa menina já tem. Mas enfim, ela já é muito rica. Está compartilhando a riqueza dela aqui com a gente. Você teve bolsa na escola e na faculdade, como é que foi isso? Você bancou essa faculdade? Teus pais, como é que foi? Então, na faculdade, na verdade, a gente, por conta da doença do meu pai, a gente conseguiu um desconto, uma bolsa, mas também eu recebi uma ajuda de um fundo comunitário da comunidade judaica, que tinham na época, eu descobri agora há pouco, na verdade, que eram 20 bolsas só, mas aí eu 20 e poucos consegui pelo bolsistas fundo. 20 e poucos bolsistas de faculdade que foram escolhidos, né? Isso, aí É eu isso. recebo ajuda eu recebia ajuda de metade da mensalidade. Então dava uma folga no começo. E aí o resto você que paga o resto da faculdade? A Como é gente que é? divide em três. Divide Mas em três é ótimo.
E eu vou falar um negócio que sua mãe me contou, não sei se eu podia, mas parece que, tipo, você desses 20 bolsistas de faculdade foi a que mais se destacou e teve um resultado que chamou a atenção dos patrocinadores, dos doadores, e, enfim, eles querem até te conhecer. Isso foi uma É, a mãe segredinho sempre também. dá um a mais, né? Mas eu não sei se eu não sei se exatamente eu fui a que chamou mais atenção, mas quando aconteceu no começo do ano que a Microsoft me contratou, eles me ligaram, falaram parabéns e que queriam marcar uma reunião para me conhecer, mas não acho que não deu, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas acho que Que eles bom, querem, mas que bom. não sei me É o comparar aos resultado. outros. A mãe tem que falar isso, né, minha Então. filha? Ela tem que, né? Mas realmente não acontece com todo mundo. Vamos falar um pouquinho então dessa ida para a Microsoft, né? Você, depois dessa empresa de aplicativos, de e-commerce, para onde você foi? Então, depois dessa empresa de aplicativos, eu fui para a empresa de outplacement, que seria a Uhum. recolocação de médio e alta gerência, de média e alta gerência no mercado de trabalho. Então, era uma empresa focada para RH, que auxiliava diretores, gerentes, superintendentes de média e alta gerência a se reinserçarem no. Não sei nem se existe essa palavra. Reinserir no Reinserirem. mercado. Mas enfim. É. Mas aqui já era estágio, Ju? Então, eu entrei como estágio, fiquei um ano como estagiária, e aí depois eu fui contratada pela empresa para ficar mais. Aí eu fiquei por mais 10 meses como contratada. Aí eu fiquei como. Mesmo sem ter terminado a faculdade. Mesmo sem Tipo, ter terminado a faculdade. Isso foi em 2000, meio de 2017 para até metade de 2018, mais ou menos. e Mas aí de foram... lá você fez o quê? E aí, de lá, eu cuidava. Era uma empresa chilena que tinha a matriz no Chile. E aí, eu cuidava de toda a operação no Brasil em relação a atendimento financeiro e administração. Então, eu fazia toda a parte de forecast, de pipeline, gerenciava essas partes, junto com a matriz chilena. E aí, depois, eu tava meio de saco cheio, porque eu queria fazer mais coisa e eu acho que aonde eu tava, apesar de eu gostar muito das pessoas, de eu ter aprendido muito com todos os profissionais que eu trabalhei, eu queria, enfim, fazer mais. Eu queria impactar pessoas, eu queria, enfim, transmitir meu conhecimento. E aí, eu tava procurando vagas, não sei, aleatórias pela 99 Jobs na época. E aí eu vi que tinha para Microsoft, para Suzano, para um monte de empresa. E aí eu fui aplicando, sem esperança nenhuma, na verdade. E aí, e aí quando eu recebi que eu passei na primeira fase da Microsoft, eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui que enfim, tá indo. E aí eu fiz o teste em inglês, eu tive que mandar teste de lógica, tive que mandar um vídeo em inglês de eu falando por que que eu queria estar na Microsoft, por que que eu queria estar nessa empresa. E aí, e aí a partir disso, eu fui chamada para a dinâmica, então fui participar da dinâmica. No mesmo dia já fiz a entrevista, então fiz a entrevista com a Agatha, que foi minha primeira chefe lá. E aí eles me ligaram assim, a entrevista foi basicamente 2 horas da tarde, eles me ligaram 7 horas da noite. Tava indo fazer Nossa, prova de junho de 2018 para e aí, tipo, me ligaram falando: "Ah, você passou, você vai começar a estagiar na Microsoft". Mas enfim, eu não sabia nada, não sabia nem o que era o universo Microsoft. Para mim, Microsoft era, na verdade, tipo pacote Office, entendeu? Caixinha. E aí, hoje eu fico assim, meu Deus, como que eu. Não sei, é um mundo, assim, realmente novo que, que veio, assim, para realmente somar. E foi uma mudança, assim, radical. No mesmo dia, 2 dias depois eu tive que pedir demissão, tirei 10 dias para mim, enfim, relaxar,
criar consciência do que estava acontecendo. E aí, no dia 6 de agosto de 2018, se eu não me engano, foi o meu primeiro dia na Microsoft como estagiária. De 2018, ou seja, 2018. 2 anos, vai fazer 2 anos que você está lá. É isso. Eu fiquei curiosa, você falou assim, né, que teve que fazer um vídeo em inglês, com tantas histórias de dificuldades. Como é que você Nossa, construiu o inglês suficiente para fazer esse vídeo na foi Microsoft? pauleira. Foi Qual foi o difícil. milagre que Foi aconteceu? Conta que deve difícil. estar todo mundo querendo saber aí. Não, então, eu não tinha inglês, tipo, nada. Meu inglês era totalmente básico. O que eu fiz foi chamar minha vizinha, que, enfim, é uma das minhas melhores amigas, que ela é super fluente em inglês, a Lucy. E aí a gente montou uma frase, eu montei uma frase em português, e aí ela traduziu para mim. Só que aí, na frente do meu videozinho, eu coloquei o meu celular, né, na frente, do lado, ela escreveu transliterado pra eu escrever, para eu ler. Então, tipo, velha, boa, ela escreveu velha, boa, com LH, Não, boa. Então, assim, foi, tipo assim, a gente deu um jeito, deu certo, falei, passou o vídeo. Na hora da entrevista nem perguntaram nada em relação a inglês, foi tipo, passou no teste, ok. E realmente, no estágio a gente não precisava tanto, mas foi a Microsoft que, por conta dos treinamentos que a gente tem lá dentro, que me impulsionou para realmente estar falando uhum, inglês hoje de uma forma mais fluente. Não mais digo que eu sou fluente. fluente, mas de uma forma mais fluente. Antes da gente entrar aqui nas suas dicas e um pouco de análise do perfil do jovem e qual o caminho para os jovens, né, que querem vencer, eu quero saber como é que foi, né, do estágio para essa contratação, é, como que te contrataram e por que que você está ocupando esse cargo? Bom, meu Como é que chefe você tá aí na conseguiu isso? live. Oi, Dani. É, Ah, teu mas chefe tá então, aqui, quem é? Aqui? Manda super bem o inglês. Olha, o chefe dela tá falando. Tá vendo? Ela não tá enganando ninguém, gente. O chefe dela tá na live. Já pensou? Olha só. beijo, Dani. Mas, Ainda, acho que ele só entrou agora, né? Depois já não pegou o chororô do começo aqui. Mas vamos lá. E aí, como é mas, que foi essa passagem do estágio para contratação e por que essa função, esse cargo? bom, bom, no começo, na verdade, quando eu completei um ano de estágio, quando venceu meu primeiro contrato, eu comecei a pensar, meu, agora eu preciso realmente dar um passo para frente, preciso pensar onde que eu quero estar. Mas assim, durante todo o meu estágio, eu sempre tive pessoas muito importantes que foram meus mentores durante durante minha jornada lá dentro e que me guiaram assim e me deram opções, enfim, abertura de mente também, de caminhos que eu posso seguir. Eu já sabia que eu queria ser gerente de contas, de alguma coisa assim. Eu queria mexer com estratégia de negócio, inteligência de mercado. Eu tinha esse viés na minha cabeça, mas eu não sabia como, enfim, introduzir isso no meu dia a dia, em como, enfim, aí eu fui literalmente construindo ações dentro que me levaram a ter contato com todas as áreas, enfim, em ter contato com um grande número de pessoas, enfim, com os parceiros, que hoje é meu cargo, trabalho com os parceiros, mas na época eu comecei a trabalhar com uma par que é minha hoje, mas que na época a gente montou várias agências, a gente fez uma cadência. Então aí eu comecei a ver mais possibilidades de caminho. E aí eu renovei meu contrato depois de um ano, e depois de 6 meses, em novembro do ano passado, final de outubro, começo de novembro, a responsável do RH me falou que tinha uma posição em aberto para PDM, né, de Partner Development Manager, e aí que eu podia começar a fazer o processo. E aí, na primeira oportunidade que eu soube, já falei com com o meu ex-chefe, já falei com, enfim, todos os meus mentores para começar a falar os burburinhos lá dentro. Meu chefe falou que o Abramo, na época, que era meu ex-chefe, falava toda hora que já tinha falado com o Dani, que já estava lá no ouvidinho. Então, eu acho que as relações que eu criei também no meio desse meio tempo foram super importantes para
enfim, conseguir estar e poder ter demonstrado tudo que eu fiz durante o estágio. Então, uma das principais coisas que fez eu estar na área que eu tô hoje da área que eu vim. Então, eu estava numa área muito é, complexa da Microsoft, que é a parte de enterprise, que tem, enfim, os maiores clientes. E eu vim agregar mais o time com essa parte. Então, estamos Tem aí. seu clube aí. Eu quero aproveitar então e falar o que Oi, Carla. falavam, o que seus companheiros de trabalho falam de você lá no seu LinkedIn para as pessoas. Muitos elogios, eu postei nos meus stories, depois vale a pena dar uma olhada lá, que eu fiz questão de postar para as pessoas verem o que você conquistou e o quanto relacionamento e postura é muito importante. Mas teve algo que praticamente todos falaram de você, que você tem senso de dona do negócio. E eu acho que essa postura, esse senso de dona do negócio, é o que faz toda a diferença. O que quer dizer senso de dona do negócio? Eu acho que tem a ver com o que eu te disse no comecinho com relação às jabuticabas, né? Então, eu acho que sempre quando eu pego para fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito, eu quero entregar o melhor de mim, quero mostrar que eu sou capaz. E se eu não sei daquilo, eu vou perguntar, posso perguntar 1 milhão de vezes até eu aprender aquilo, mas eu sou muito comprometida. Então, eu tenho muito senso do que tipo, eu na minha posição de PDM, eu tento pegar aquele business e realmente fazer com que, enfim, eu faço parte daquilo. Se aquilo não for bom e se aquilo não for bem, eu também não vou bem. Quer dizer que eu não estou fazendo Uhum. um bom trabalho. Então, teoricamente, é um negócio que está nas minhas mãos. Então, enfim, eu acho que desde o começo, desde o pet shop, eu pegava o pet shop também e falava, meu Deus, vamos fazer isso acontecer, vamos mudar várias coisas, sabe? Então, é, eu acho que eu sempre tive também essa questão de querer entregar, de querer fazer, de querer fazer as coisas rolarem, acontecerem, enfim, de Aqui, realização. então, aqui também falaram que entrega além do esperado. Acho que, né, as pessoas precisam saber que você entrega além do esperado. Entregar além do esperado é importante. E também muita gente falando da leveza que você trazia para o ambiente, que você traz para o ambiente de trabalho, né? Assim, que você é agradável no seu trato diário com as pessoas, né? O quanto isso, em porcentagem, é importante hoje no mercado de trabalho, quando você entra numa empresa. O quanto proporcionar o senso de dono de trabalho, já entendemos, super importante. Entregar além, né, do esperado e proporcionar para a equipe, para o ambiente, uma leveza e esse sentimento de ser agradável. O quanto isso é importante, quanto isso você acha que te ajudou a estar onde você está hoje? Eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que ainda mais a gente que trabalha com vendas, com relacionamento, tudo tá na base do networking e do relacionamento que você constrói com o próximo. Então, se você, enfim, cada um tem a sua forma, lógico, eu sou, enfim, meninona, mas eu também, às vezes, quando precisa, é uma coisa que eu até preciso melhorar, mas quando eu preciso impor uma, um follow-up ou alguma coisa do tipo, eu tento dar uma também separada, mas eu acho que trazer para o trabalho uma vida misturada com a vida pessoal, sabe? Você contar também quem você é, qual é a sua essência, o que você realmente, quais são os seus valores, sabe? E uma coisa faz muito sentido na minha vida tá hoje trabalhando exatamente com uma empresa que tem os valores e as missões que eu tenho na minha vida. Então, eu quero atingir Então, as quais pessoas, eu são? quero a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização a atingir mais. Então, eu acho que essa é uma visão que eu tenho também. Eu quero poder empoderar as pessoas, eu quero mostrar que todo mundo é capaz, sabe? Que todo mundo, enfim, pode alcançar, pode, enfim, não é super motivacional assim, mas
Eu quero falar uma coisa que teu chefe aí escreveu. Olha só, hein? Proatividade 100% ele colocou aí, né? Tipo, proatividade no trabalho. Eu acho, Ju, que você treinou proatividade na sua casa, né? Eu acho que não existe a gente ser uma pessoa em casa e outra no trabalho e acaba interferindo. Então, com certeza, você sempre foi proativa e teve iniciativa nos momentos importantes dentro da sua família, da sua realidade, e com certeza você levou isso para dentro do ambiente de trabalho, né? O quanto é importante construir na personalidade, no caráter do jovem, dentro de casa já, essa autonomia que você teve, assumir responsabilidades desde cedo como você assumiu, ser proativa, empatia, né? E tudo isso aí são características de uma pessoa empata. Você escreveu no LinkedIn, eu já estou correndo atrás do tempo aqui, meu Deus do céu. Você tem um artigo seu no LinkedIn que foi o que, acho que foi o seu primeiro artigo. Não, segundo, acho que o seu primeiro foi esse outro aqui. Foi do 5 passos para para conseguir um estágio ou foi do desemprego dos jovens? Acho que desemprego dos jovens foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Isso. Mas eu quero falar do segundo, então. Porque você falou, né? Os 5 passos para os jovens conseguirem um estágio. Que acho que essa coisa do jovem ir buscar um estágio e já vai. Isso é um estigma que não é tão estigma, né? O jovem já vai achando que ele tem mil direitos, ele entra na empresa já. O senso de dono é o contrário, né? Eu sou o centro das atenções, preciso receber muito, né? Então, acho que quando o jovem vai buscar um estágio, ele fica procurando demais, ele talvez não passou por uma experiência de fazer antes algo que não era necessariamente dentro daquilo que ele escolheu para fazer na vida. Então, aqui, você fala aqui, decidiu escrever os 5 primeiros passos que devemos fazer antes de buscar o estágio, né? Com comentários particulares. Tenha seus objetivos bem claros. Os jovens hoje não sabem, os adultos não sabem quem eles são, quais são os objetivos deles. Como é que você quer que os jovens saibam quais são os objetivos dele? O que quer dizer objetivo para um jovem que está indo buscar um estágio que ainda está, enfim, na balada, né? Enfim, toda essa bagunça aí. Definir os objetivos está mais ligado com o que você tem aptidão para fazer, né? Enfim, Hum. quais que são as suas habilidades, quais que são as coisas que você precisa melhorar, que você precisa promover mais. Enfim, eu acho que qual área que você se identifica mais. Acho que desde cedo a gente já sabe se a gente é de exatas ou de humanas. Eu, por exemplo, eu nunca daria certo com humanas. Eu não consigo ler mais de uma página de texto. Para mim é muito difícil. Então, eu acho que ter essa questão de objetivos, de área, enfim, eu nunca soube que eu estaria na área de tecnologia, porque, enfim, eu comecei como engenheiro ambiental, depois eu fui para engenharia de produção super industrial, uma pegada super industrial, mas eu acho que isso vai drivando aonde você vai chegar. Então, você começar a definir, enfim, quais são as suas aptidões, o que você tem para oferecer. Acho que isso Exige um pouco de vai guiando. maturidade, isso, mas fica a sua dica aí. No 2 você falou um monte de currículo com foco, né? E aí, o resumo das qualificações, você colocou aqui. No estágio é válido um perfil flexível, proativo e dinâmico, ok, né? Óbvio. O que é o perfil flexível? Flexível, eu acho que é você se adaptar ao ambiente, assim. Como que eu vou explicar? Eu não sei, por exemplo, em carga horária, nem sempre uma empresa tem literalmente uma carga horária definida, às vezes é uma empresa muito pequena. Então, como que você tem a flexibilidade de se adequar a esse ambiente de trabalho? Acho que está mais Você acha ligado que à entra adequação. Você acha que entra aqui também a questão de você topar fazer qualquer coisa? Tipo, você está começando sua vida, então muitas vezes eu vejo que o jovem já entra reclamando na empresa. Ai, me pediram para fazer isso, não é da minha área. Ai, me pediram para fazer aquilo. Ai, não sei o quê, né? Ah, Tipo, quer fazer. eu acho que estágio é a hora de você arriscar tudo que você tem. Então, eu tentei.
em todos os meus estágios, tirar todo o máximo de proveito. Então, desde o meu primeiro semestre da faculdade, eu estou trabalhando. Então, não teve nenhum semestre que eu parei e só estudei. Então, eu acho que é você saber mesclar, é você saber, enfim, realmente ter essa flexibilidade, né? Você colocou aqui uma coisa muito interessante, que o jovem, quando sai, chamou atenção para aquelas faculdades onde você só consegue procurar estágio mais para o final da faculdade, né? Por conta dos horários. E aí você deu uma dica super interessante, porque às vezes muitos jovens sentam nessa ideia, né, de que a faculdade. Você acha que GV, tem algumas faculdades que fazem com que você fique focado mesmo nos estudos para depois estagiar, mas você falou assim, ó. Dependendo da faculdade, não é possível realizar estágios e trabalhos por fora até o penúltimo ano. Nessa ocasião, sugiro que pratique atividades dentro da própria faculdade, dentro de entidades que a maioria possuem as mesmas etapas que um estágio. Quer dizer, quem quer, consegue também ter essa experiência Não, e assim, de... consultoria júnior dessas empresas são consideradas, assim, como uma empresa normal, só não tem literalmente fins lucrativos, mas o processo de todo desenvolvimento de projetos, por exemplo, eu tenho amigas que participaram de entidades, por exemplo, da GV ou do INSPER, e que realmente você passa por etapas que você realmente faz lá uma consultoria para uma empresa real, que você resolve o problema real, que muitas vezes você, como um estagiário de uma empresa, por exemplo, qualquer, você não teria acesso, entendeu? Então tem também esse ganha-ganha, né? Uhum. Eu acho Ou que seja, o jovem que tem quiser oportunidade. tem essa oportunidade mesmo estando numa faculdade com esse perfil. Acho importante destacar isso, né? Eu estou aqui em que número? Adorei o 3. Não invente histórias ou competências a mais do que você realmente possui. Mas e aí, pode gravar o vídeo transliterado? Tudo bem? Ah, eu não tô mentindo, né? Desenvolvi meu inglês ali. Quem sabe faz ao vivo, então fiz ao vivo. Mas isso é uma coisa importante, porque eu acho que a gente viu um filme ano passado que era alguma coisa, já daqui a pouco eu vou ter que encerrar, meu Deus do céu. Mas era assim, acho que a mulher pegou, abriu um perfil na rede social e mentiu tudo que ela sabia fazer, foi contratada por uma, não é, amor? A gente viu aquele filme. É muito engraçado isso aí, porque como é que é? Jennifer Lopez, ela vai e faz um currículo, gente. Assim que ela foi contratada como mega master executiva de uma mega empresa, com uma super... A mulher não sabia fazer nada, tipo, nunca teve experiência na vida, né? Então, Uhum. assim, é arriscado, né? É Apesar arriscado. que... Mas também, assim, eu fiz o processo em maio. Eu fiquei sabendo que eu tinha passado lá em julho. Então, que foi depois de toda a dinâmica e tudo mais. Então, eu sabia que no momento que eu gravei o vídeo, eu Não, mas falei ela ficou assim, com o vídeo eu na cabeça, sabia não. assim, se eu passar, eu preciso desenvolver meu inglês, nem que seja para chegar no nível do vídeo, Não, entendeu? mas o seu inglês eu falei brincando, aqui isso aqui foi brincadeira. Mas tipo, Mas eu de tinha verdade, tem gente que minha realmente cabeça. coloca lá, né? Coloca muitas habilidades que não tem, né? Tem pessoas que não têm, assim, o senso de coletivo, como falam que tem, ou tem essa coisa, né? E chega lá, gente, a coisa não funciona. Ou você acha que vale falar uma coisinha ou outra diferente para tentar entrar e depois ver o que você faz? Eu não tô falando do seu inglês, tá? Ah, eu acho que não, acho que não compensa, porque Seu chefe já falou que você vai contar a história do vídeo no staff na terça-feira. Acho que eu vou ter que queimar esse vídeo. Mas eu acho que não, acho que não compensa você, a não ser que seja algo que você esteja desenvolvendo, que você esteja fazendo, ou que você tem vontade de começar a fazer num futuro bem próximo, eu acho que não tem por que você criar algo que é a mais do que você, porque se você for cobrado por aquilo e se você não conseguir entregar aquilo, vai ficar muito mais feio para você. Então, não sei. Acho que A Simone deu outra eu opinião. manteria A real. Simone falou outra coisa aqui, mas eu acho que é perigoso mesmo. A gente tem que entender quais os limites Exato. dessa. Saber os Né? limites. Exatamente. Tem aquilo que você sabe que você pode alcançar se te motivarem, se, né, se você for estimulado naquele sentido.
e tiver aberto também para aquilo, né? Assim, tem gente que faz irresponsavelmente. Ju, a gente está partindo aqui para o que foi que aconteceu? Meu marido está reclamando que eu não respondi alguém aqui. Pediram para ela gravar um vídeo em inglês. Não passou, eu não vi. Depois você grava um vídeo em inglês para eu postar aqui, que eu estou querendo ver você falar. Ah, já falou umas palavras em inglês, gente. Parece até nativa americana, pelo amor de Deus. Que é o que o Dani falou, como eu comentei também, não foi um pré-requisito, assim, mas eles precisavam saber do nível na época. Hoje a gente não. Hoje o estagiário não precisa de inglês para fazer estágio na Microsoft, tá? Somos inclusivos é ótimo, gente. Adorei o somos inclusivos, não precisa falar inglês. Diversos. Escuta, que conselho, Ju, você daria para um jovem que está ingressando hoje numa faculdade ou que está ingressando agora no mercado de trabalho? Qual o segredo para ele alcançar, se destacar, para ele conseguir realmente ser alguém como as pessoas, os jovens hoje querem? Eles querem ser alguém, mas não querem pagar o preço. Então, qual é, o seu conselho para os jovens de hoje? Eu acho que tem dois pilares que são muito importantes, assim, na minha visão. A primeira é absorver tudo e qualquer coisa que apareça na minha frente. Então, absorver tudo, aprender sobre tudo, e a segunda é me conectar com todo mundo. Então, conhecer os perfis de pessoas diferentes, saber os métodos de trabalho. Enfim, eu acho que esses dois pilares me guiaram, mesmo que inconsciente, mas que até hoje eu vejo que são duas coisas que se a gente não tiver persistência, assim, de realmente networking e você ter as relações. Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com todas as pessoas que passaram na minha trajetória, os meus ex-chefes que me ajudaram muito, meus mentores, meus diretores hoje. Então, e também absorver, eu acho que entrar em todo tipo de esponjinha, né? de Esponja, reunião que absorver você mesmo, aprender de puder. tudo. Tudo. Acho Muito que bom, Ju. Muito bom. Oi, Dorinha, sua filha deu um show ontem. Hoje é outra filha que está dando show aqui, da Mônica. Ju, eu quero falar para as pessoas que o jovem que quiser se aconselhar, você está aí à disposição, tem lá seu LinkedIn, podem se conectar com você, né? A Ju Pasquim, tem as redes sociais, acho que vale a pena. Pais, mostrem esses vídeos para os seus filhos, eu acho que vale sempre uma inspiração. Quando você pede para ver, é que ele não vê mesmo. Mas, enfim, a gente tenta, né? Então, super obrigada, Ju. Parabéns por todas Obrigada. essas conquistas incríveis. Eu acho que você é um orgulho não só para sua mãe, mas para todos nós que queremos acreditar num mundo melhor, principalmente depois dessa pandemia. Está na mão de pessoas como você construir um futuro que a gente não consegue nem enxergar agora. Então, super obrigada. Obrigada por ter achado um horário na sua agenda. Gente, a agenda era difícil mesmo. É que antes das 6 é um pouco complicado. O pessoal tá até aí, pode falar. Mas também queria agradecer a Estela pela oportunidade de, enfim, de me convidar para falar um pouquinho mais da minha experiência, da minha jornada. Queria também agradecer meus pais que estão na live e todo mundo do meu trabalho, Dani. Obrigada. Sucesso para você, Ju. Vai ficar gravado e todo mundo pode mostrar aí o que quiser, para quem quiser, que vale a pena, viu? Oba. Obrigada, meu amor. Beijo, parabéns. muito Sucesso para você. Obrigada, Imagina. pessoal.